Boa noite, companheiros. Estamos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros para poder apresentar uma videoaula relacionada ao relé térmico, tá? Eu sou engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez para apresentar esta videoaula. Como sempre, aqueles que já são inscritos, partilhem, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal para continuarmos a disponibilizar mais vídeos, tá? Eu trouxe hoje essa videoaula para poder apresentar aquilo que é a aplicação e o funcionamento do próprio relé, ou seja, vamos procurar entender como funciona um relé térmico, ok? A princípio, o relé térmico serve para controlar os motores de corrente alternada trifásico, tá ok? Ou poderem fazer o controle de transformadores, tá ok? Nós precisamos olhar que, de forma genérica, eles olham para aqueles elementos indutivos de corrente alternada. Então, dizer que aquilo que é o conceito, nós podemos olhar este dispositivo como relé térmico ou relé de sobrecarga, ou ainda podemos chamar também de relé bimetálico, tá ok? Então, todos esses nomes elas podem ser utilizados. Então, o que é que nós precisamos perceber? Relé, estamos a olhar para um dispositivo que pode ser eletromagnético, tá ok? Ou elemento que tem acionamento mecânico. Térmico vem de temperatura, ou seja, que tem influência da temperatura. E no caso de sobrecarga, nós estamos a olhar para aquela questão daquilo que é o elemento que influencia, tá ok? Para que ela entre em operação. Então, sobrecarga está relacionado àquilo que é o aumento excessivo da corrente. Se nós estamos a olhar para o aumento excessivo da corrente ou uma corrente acima da nominal, tá? Aqui estamos a dizer que ela entra em sobrecarga, ou seja, ela passa a funcionar acima daquilo que é o funcionamento normal, tá ok? Então, em outras palavras, é isso que nós precisamos entender. Sobre está por cima daquilo que deveria estar a funcionar. Então, o que é que nós precisamos entender? Ela é um dispositivo baseado no princípio de dilatação de partes termoelétricas, tá? Ou bimetálica. Estamos a falar que são duas lâminas e essas duas lâminas que estão interligadas numa das extremidades, quando estão aplicados a uma variação de temperatura, então elas vão fazer com que haja a dilatação, tá ok? Por isso, a forma de operação do relé é baseado nas diferentes dilatações que os metais apresentam, ou seja, os metais apresentam este comportamento quando submetidos a quê? A uma diferença de temperatura ou uma variação, ou seja, uma alteração da temperatura. Então, é o que o próprio relé térmico faz. Significa que o nosso elemento indutivo, tá? Porque ela só percebe os elementos indutivos, se forem elementos capacitivo ou resistivo, ela não percebe essa alteração de temperatura. Estamos a dizer que o nosso motor, quando estiver a funcionar, ela vai simplesmente produzir um fluxo de corrente e isso vai permitir que, se o motor tiver a ter um aquecimento acima, que é o chamado superaquecimento, então este superaquecimento vai fazer com que a variação da temperatura tenha em conta para poder fazer com que ela opere, tá ok? Então, mas como nós podemos fazer isso? Como é que eu posso controlar? Basta que ela tenha, ou seja, um relé térmico que ela pode proteger o motor? Claro que não. Ou seja, é necessário que se dimensione esse mesmo elemento, tá ok? Nós temos aqui a imagem daquilo que são os contactos, tá? Auxiliares e os contactos principais, tá ok? Então, estes terminais que aqui estão são dos contactos principais
e esses são dos contactos auxiliares. Então, o que é que nós precisamos entender? Sempre que o nosso relé térmico tiver que proteger um motor, é necessário que o valor que vai ser ajustado, tá? Esse é o nosso botão de ajuste. O valor que será ajustado no relé deve ser igual ao do motor, tá ok? Se o meu motor é de 1.5, como é o caso daqui, tá? Eu vou colocar aqui ao valor nominal, ou seja, o nosso dispositivo, que é o relé térmico, ela precisa ter o valor igual ao do motor. Por quê? Porque quando o motor tiver a funcionar com uma corrente acima, ela vai ter que perceber que deve fazer o desligamento para não permitir que haja a queima do mesmo motor. Porque se o motor está a funcionar com um valor acima por muito tempo, significa que está a funcionar com uma sobreintensidade. Tá? Então, isso é necessário que o relé térmico perceba e faça a abertura. Tá, ok? Mas nós precisamos entender que isso requer um determinado esquema. Tá? Precisamos fazer um esquema de comando para que ela possa operar. Utilizar simplesmente o relé térmico sem a ativação ou o relé que não tenha contactos auxiliares a funcionar, nós não conseguimos proteger o nosso motor. Tá ok? Então, o que é que nós precisamos perceber? Que o nosso relé térmico ela não contém bobina e os seus contactos principais têm um estado normalmente fechado. Significa que sempre que nós colocarmos a energia da rede, ela vai sair para a carga, que é o motor ou transformador. Tá ok? Então, eu não posso utilizar o meu relé térmico sem que haja um circuito de comando para controlar o meu motor. Tá? Mas hoje nós podemos utilizar, no caso de um disjuntor motor, que isso já irá facilitar para aqueles principalmente que são eletricistas e não percebem alguma coisa de comando. Tá ok? Aqui nós temos os seus contactos auxiliares que estão identificados pelos contactos fechados, que é o 95, 96 e 97, 98, que são os abertos, tá? Como podemos ver aqui na imagem, tá ok? Temos o 95, o 96 e o 97, 98, tá ok? Então, o que é que nós precisamos perceber? Sempre que nós estivermos perante a um relé térmico, nós vamos ter que olhar para aquilo que é o valor de sensibilidade, que é este, que é o que nós vamos ajustar, tá? Para poder atribuir, tendo em conta a chapa característica do nosso motor, tá ok? O nosso motor vai ter um valor nominal, se ela tiver na chapa característica o fechamento em estrela ou o fechamento em triângulo, então nós vamos ver qual é o funcionamento que ela tiver a usar para podermos ajustar. Significa que se eu tiver um motor com 2 amperes, esse relé térmico já não poderá proteger, porque o valor máximo é de 1.8, ou seja, é inferior a 2 amperes. Significa que se eu usar esse relé, o que vai acontecer é que ela vai ter a sensibilidade, quando o motor estiver a funcionar em pleno, de desligar, mesmo que ela está a funcionar na normalidade, porque ela vai funcionar com a corrente nominal de 2 amperes. Tá ok? Então, é isso que nós precisamos perceber. Neste caso, nós temos aqui a representação do fusível para nos dizer que, em caso de haver um curto-circuito, ela pode perceber esse curto-circuito se este curto-circuito elevar até 6 amperes. Por isso é que nós temos aqui essa representação. Ou seja, sensibilidade térmica vai ser até 1.8, tá? No máximo. E para a sensibilidade de curto-circuito vai ser de 6 amperes. Por isso é que temos aqui a representação do fusível. Tá ok? Então, uns podem ser ajustados aqui nesse botão para que haja
a reativação automática ou manual, tá ok? Então isso depende muito do estilo do próprio relé térmico, tá ok? Vamos então olhar para aquilo que eu apresento no software para podermos ver como é a alteração, tá ok? Vamos então. Eu tenho aqui a imagem, tá? Já dentro do nosso circuito, como podem ver, nós precisamos perceber que nós temos aqui o nosso relé e temos os seus contactos, tá ok? Então, nós temos aqui o nosso contacto, que é conhecido como contacto não comutado, tá? Ou seja, ela não tem comutação. Estamos a dizer que um contacto não comutado, ela tem dois pontos de entrada e dois pontos de saída. Já o caso do contacto comutado, ela só tem um ponto de entrada e dois pontos de saída. Tá ok? E temos aqui um contacto simples, que pode ser fechado neste caso, ou podemos ter um aberto. Tá ok? Então, quando nós tivermos que olhar, é que o relé térmico, quando o motor tiver a ter um aquecimento ou um superaquecimento, que é um aquecimento acima do normal, ela vai fazer com que, como vimos aí no conceito, vai fazer com que haja alteração daquilo que são os termopares, ou seja, vai ter a dilatação e essa dilatação vai fazer com que haja alteração dos estados dos contactos, tá ok? Nós podemos visualizar aqui, vamos só mostrar, vou fechar aqui, tá? Ela está a funcionar. Se eu pressionar aqui para simular, tá? Significa que operou. Vem que aqui os seus contactos auxiliares alteraram. Por quê? Porque eu tenho mesmo a mesma nomenclatura, tá? Então eu tenho alteração. É dessa forma que acontece quando há um aquecimento e temos o nosso relé térmico apropriado para o motor, tá ok? Então ela faz a alteração disso. Vamos voltar, ou seja, quando ela voltar na posição inicial, vemos que está aqui, voltou à posição inicial, tá ok? Então ela abre quando há alteração, tá? A dilatação, variação de temperatura cria a dilatação e faz com que haja alteração dos contactos, tá ok? Mas o que nós precisamos perceber é que se eu tiver ela simplesmente ligada, vamos supor que eu apliquei a um disjuntor, tá? E não tenho um elemento ou um circuito de comando para controlar, vem que se ela ativar, ou seja, se haver dilatação, a alteração dos contactos, mas o seu contacto principal, elas não alteram, tá ok? Como podem ver, ou seja, o motor continua a ser alimentado. Aí é que está o perigo. Significa que se eu não tiver o meu circuito de comando, não posso utilizar o meu relé térmico, tá ok? Eu preciso dos contactos auxiliares para poder fazer com que haja alteração de um outro contacto, que é o contacto principal do contactor. Vamos aqui mostrar, tá? Se tivermos o nosso contacto, tá? Vamos só aplicar aqui um contacto principal. Deste contacto principal, eu vou procurar colocar, vamos colocar aqui um circuito básico, né? Uma fontezinha, só para podermos ver que é necessário que haja sempre uma bobina para poder alterar. Eu vou ter aqui, tá? Vou ter um botão para ligar, tá? Ou posso, vamos lá ver, não preciso, vamos colocar aqui um contacto, tá? É só para exemplificar como ela funciona, tá ok? Nós vamos usar o contacto normalmente fechado, tá? Por que é que nós precisamos utilizar o contacto normalmente fechado? Porque quando haver alteração, ela vai retirar a tensão que chega à bobina,
Então, assim vai permitir com que haja abertura do contacto e não fazer com que chegue uma tensão até ao motor, tá ok? Então, daí que sempre irá ser utilizado o nosso contacto fechado do relé térmico. Vamos aqui chamar a esta bobina de -km, tá? -km. Na linguagem brasileira chamam de K, não é? Nós aqui chamamos de K. Então vamos olhar para esse comportamento. Se eu tiver a bobina a ser energizada, então já sei que o meu circuito irá funcionar. Vamos lá. Está energizado, tá ok? E vem que o motor fica a funcionar. Se haver algum problema, eu vou simular aqui que há um comportamento ou a alteração daquilo que é os termopares. Vamos então simular. Vem que ela desligou, por quê? Porque houve alteração. A tensão que chegava à bobina foi retirada. Por quê? Porque nós temos a alteração aqui do nosso relé térmico. Ok? O nosso relé térmico operou, ela retira o sinal da bobina e faz com que haja abertura desse mesmo elemento. Tá ok? E muitas das vezes, quando nós temos um relé térmico que tem a reativação automática, também pode ser um perigo se ela tiver nessas condições, tá? Porque quando ela diminuir a dilatação, vai voltar a ligar e o motor pode voltar a arrancar, tá ok? Então, por isso é que deve-se fazer um circuito bem feito, um circuito de um arranque direto, como nós temos aqui no canal, para facilitar aquilo que vai ser a proteção do nosso motor. Lembrando sempre que o objetivo é proteger o nosso motor, tá? E aquilo que são os condutores, tá ok? Então, nós precisamos sempre entender que para protegermos o motor, nós precisamos do relé térmico ou um disjuntor motor. No nosso caso aqui estamos a mostrar aquilo que é o relé térmico, tá ok? Então, como podem ver, se haver algum problema no motor e eu tenho o valor apropriado para a proteção deste motor, ela vai operar, tá ok? Isso significa que ela vai abrir e o nosso motor vai deixar de funcionar. Lembrando que o valor que nós vamos ter aqui do nosso motor na chapa característica, o valor nominal vai ser utilizado aqui ao nosso relé térmico. Caso o nosso relé térmico tenha valor superior, o seu valor mínimo seja superior, então ela não vai proteger o nosso motor, tá ok? Se ela for inferior, tens a vantagem que ela vai desligar, mesmo que o motor não esteja a ter um aquecimento, tá ok? Então, são esses aspectos que precisam ter em conta para poder fazer o uso do relé térmico, tá? Espero que tenha ajudado nesta videoaula de hoje e que nas próximas videoaulas vamos poder apresentar mais outros dispositivos para continuarmos a dar um contributo aqui no canal. Como sempre, aqueles que já são inscritos, nunca é demais dizer que partilhem, tá? E aqueles que ainda não são inscritos, que inscrevam-se no canal para continuar a disponibilizar mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até mais.